De volta com o nosso Você Bonito para aquele bate-papo maravilhoso para a gente falar de saúde, de qualidade de vida, informação de qualidade. Tenha certeza que o nosso compromisso é esse todos os dias. E ele está de volta, nosso nutrólogo querido, Dr. André Weinert. Bem-vindo! Tudo bem? Bem? Tá magrinho? Passando fome? Tá passando fome, doutor? Fala isso não, seu povo vai achar que tem que passar fome. Brincando. Brincadeiras aqui que a gente se conhece há muito tempo, mas tá magrinho. Perdi mais um pouquinho de peso. Perdeu de uns, bastante. De um ano pra cá foram quase 20 mais. Uau, então já tem uma soma. Aí o pessoal fala assim, não, é muita coisa. Eu falo, não, vamos chegar lá. E que aí, coisa, né? Tá, mas estamos na batalha. É aquela que a gente sempre fala, né, Carol? Vem aqui, a gente... eu venho aqui acho que desde 2013, faz uns 6 anos, e de lá pra cá, né, apesar de a gente sempre conversar de saúde, eu também tenho minha batalha, como todo mundo sabe. Com a sua vida, né? Então somam o quê? Uns 60 quilos? Deu 65, 66 Olha quilos. isso. Doutor André, e é uma batalha assim, não é o nosso assunto de hoje que a gente Não. vai falar de anemia, mas como é assunto do Você Bonita, eu sei que te ajuda, né? Então a gente pode, aqui eu falei outro dia, nós não somos robôs, Não. né? A gente fala naturalmente. A maior dificuldade é manter, né? O difícil é essa manutenção a longo prazo, né? O grande problema é quando você entender, né? Que é o que eu falo, isso aí tem que ser uma coisa de dentro para fora. A gente trabalhar isso só de fora para dentro, achar que é uma coisa que a gente vai resolver em 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano, não, né? O resto da vida. E isso que é o mais difícil. E o mais difícil é você manter e ao mesmo tempo tem que conseguir manter a saúde, né? E aí misturando já com a pauta, sem a pauta, porque muitas vezes a gente emagrece, fica doente, fica desnutrido, começa a ter até anemia, começa a ter outros problemas, mas o mais difícil é você conseguir manter. E não manter só por 6 meses, 1 ano, é ter essa manutenção de 10 anos. Para a vida. Para a vida inteira. E eu sei que assim, se isso vale de alento para as pessoas, eu sei que se eu for viver mais 20, 30, 40 anos, eu vou ter que batalhar 20, 30, 40 anos. É um leão por dia para todo mundo. Todos os dias. Eu acredito. Isso para quem precisa perder muito, para quem precisa perder menos. Sim. Né? Para todo mundo, a batalha de todo do dia ali da conquista mesmo. Para todo mundo. Agora, falando nessa questão da anemia, eu acho uma pauta super importante pelo seguinte, tem muita gente, eu queria começar por aí, que claro, vai dosar, né? Vai fazer um exame de sangue, né, de rotina dentro do check-up, e aí busca ali aquele valor de referência, tem ali uma questão e tal, e que mesmo que se alimente de uma forma muito legal, a gente vai mostrar a mesa para vocês, não consegue fazer, né, esse ferro subir e essa anemia diminuir. Queria que você introduzisse, então, explicando se tem uma ligação direta genética, porque do que a gente vê muitas vezes, né, às vezes a pessoa está super bem, mas quando ela vai ver, tá ali com uma anemia, mas que ela também não tem sintoma. Então, a anemia é um negócio bem difícil dentro da área de vocês, né? Na verdade, assim, a definição de anemia é quando a gente pede, dentro dos exames, principalmente um hemograma, né, que a gente pede, tem uma hemoglobina e as hemácias. A hemácia, ela é o glóbulo vermelho do sangue e dentro dela existe uma proteína chamada hemoglobina, que ela é a principal responsável por levar oxigênio para as células do nosso organismo. Então, nutrir, de uma maneira, as células do nosso organismo. E ela precisa de alguns nutrientes para serem formadas, né? Dentre esses nutrientes tem o ferro, tem a vitamina B9, né, o ácido fólico, tem a vitamina B12. Tá. E e a queda desses níveis de hemoglobina no nosso sangue, quando o médico pede e o paciente assintomático ou não assintomático tem uma queda dessa hemoglobina, isso caracteriza-se uma anemia. Pronto, não estou falando da anemia, tá, a não estamos falando só do ferro, ferritina e tal, estou falando da anemia. definição. Até porque existem diferentes tipos de anemia, né? A anemia não significa falta de ferro. Entendi. Um dos tipos de anemia é a anemia ferropriva. Que é uma anemia mais prevalente? É uma anemia mais prevalente, mais comum que pode acontecer. Então, existe anemia ferropriva, existe anemia que a gente chama de megaloblástica, que é muitas vezes por deficiência de vitamina B12, por deficiência de vitamina B9. Existem anemias de fundo genético, que é a anemia fosforme, a talassemia, que é a anemia do Mediterrâneo, e podem existir anemias por doenças autoimunes, podem existir anemias causadas por outras doenças, por exemplo, pacientes com câncer podem desenvolver um certo tipo de anemia. Então não está só diretamente ligada à questão do ferro, da absorção deste nutriente. Então talvez, quando eu te perguntei isso e pensei em algumas coisas que a gente vai relacionando, ligando Lé com Cré, eu brinco, talvez vá a esse encontro. Então não é todo mundo que tem a questão do ferro, que tem
outras coisas que Outros têm que ser problemas. avaliadas. Então, assim, vai muito além do que a gente imagina. Sim, e inclusive tem quando a gente fala de anemia, aqui a gente foca muito mais numa parte de saúde, de nutrientes. É claro que a gente vai focar, e a maioria das pessoas hoje é por deficiência nutricional. Tá. A gente precisa entender que às vezes a deficiência nutricional não vem pela falta do nutriente. Tá. Uma frase que eu gosto, que uma vez eu aprendi num curso que eu acho muito legal: a gente não é o que a gente come, que a gente aprende assim, você é aquilo que você come. Você não é o que você come, Nós Carol. somos o quê? Você é aquilo que o seu corpo faz com aquilo que você come. É um pouco Verdade. diferente. Andrezinho, vamos lá. Vamos. Vamos falar então da questão. A gente tem umas imagens para colocar para vocês e uns mitos e verdades. Vamos começar agora, senão a gente vai acabar explicando e matando o mito e verdade. Vamos pro mito e verdade, já a gente vai para a mesa. Olha lá. Primeiro mito ou verdade na tela. Anemia é sempre um sinal de má alimentação. Não, é um mito. É um mito. É um mito. Na verdade, se a gente está falando de anemia e dos tipos de anemias carenciais, que são por falta de vitaminas, ou às vezes por falta de liberação de algum fator que vai absorver essa vitamina, a gente já pensa que é por conta de má alimentação. Mas muitas vezes não é, né? E podem existir outros motivos. Então, por exemplo, vamos falar de anemia ferropriva, que a gente sempre fala. Muitas vezes tem pessoas que são mais suscetíveis a desenvolver esse tipo de anemia. Tá, né? isso eu já reparei. Então, mulheres, principalmente que têm um ciclo menstrual maior, um fluxo menstrual maior, né? Então tem uma perda de sangue maior, ela pode perder ferro, ela pode perder esses nutrientes, pode desenvolver uma anemia mesmo comendo bem. Tá. Idosos podem ter algum problema, pessoas que têm úlcera, pessoas que têm uma gastrite crônica podem desenvolver esse problema. Então são fatores, pessoas que têm algum tipo de perda sanguínea, pessoas que vão ao banheiro e quando o intestino vai funcionar e vê que nota que tem uma perda sanguínea, então são pessoas que podem desenvolver um tipo de anemia por falta de nutriente. Pessoas pós-cirurgia bariátrica, elas são mais suscetíveis a desenvolver algum tipo de anemia mesmo comendo corretamente. Então, algumas deficiências nutricionais, elas podem ser desenvolvidas, como anemia, por exemplo, não pela falta da ingestão do alimento. A pessoa pode comer super bem, mas da absorção. Por isso que eu falo, a gente não é o que a gente come, mas mesmo que você coma super bem, Carol, mas o seu corpo tem alguma deficiência, tem algum déficit de absorção de uma vitamina, que seja X, Y, qualquer tipo de vitamina, né? Então, que você não consiga absorver. Então, por exemplo, a gente falando de deficiência de vitamina B12, existem dois tipos de anemia que as pessoas confundem muito, que é a megaloblástica e perniciosa. Tá só o nomezinho para você entender. A megaloblástica, geralmente, é a falta de ingestão de vitamina B12, que as hemácias, os glóbulos vermelhos, eles ficam maiores, ficam imaturos. Agora, a anemia perniciosa é quando você tem uma falta do fator que vai absorver a vitamina B12. Então, por mais que você coma, você não consegue absorver. E você também pode desenvolver uma anemia. Então, e isso só investigando como médico. Só investigação médica, exatamente. Próximo mito ou verdade, eu vou colocar na tela e espero perguntinha de vocês ao vivo no @VocêBonitaTV. Diabetes pode causar anemia, mito ou verdade? É verdade. Na verdade, a diabetes, ela pode, dentre várias outras patologias, ela pode levar a alterações de metabolização de nutrientes, de macro e micronutrientes, então de carboidrato, da proteína, da gordura. E são pacientes que geralmente também têm uma perda maior de líquido, são pacientes que vão ter algum déficit de absorção nutricional também. Mesmo estando equilibrada, pacientes que têm um equilíbrio maior, geralmente são pacientes com uma chance menor de desenvolver, né? Salvo aquilo que a gente já falou de se tiver alguma outra patologia que tem alguma perda nutricional. Mas são pacientes que, se não tiverem o controle, geralmente são pacientes que não tiverem controlado, já pensam. Pacientes que têm uma diabetes descontrolada já não têm um controle alimentar tão adequado. Entendi. E esse metabolismo desse tipo de paciente também altera a absorção de outros nutrientes que pode levar a uma anemia também. Nossa, gente, então Sim. Então não é só o comer ou não comer, fazer ou não fazer. Falei que é mais muita coisa por aí do que a gente imagina. Vou colocar mais um mito ou verdade na tela. Olha lá. Daqui a pouquinho perguntinhas do público. Vegetarianos, olha que interessante isso, correm mais riscos de ter anemia. Essa daí é até polêmica. Vamos lá. Vamos. Esse daí também é interessante porque entra na questão da atividade física, que muita gente comenta, ou que pelo menos as pessoas que estão ali já anêmicas também não têm nem força, né? Sim. A anemia faz isso também como sintoma. Então é mito ou é verdade, Andrezinho? Na verdade, isso é um mito, né? Pessoas, é claro, se você tiver um grau de anemia
grande se torna uma verdade. Se Tá. você tiver um grau de anemia menor, se torna um mito, né? E aí, só voltando naquela na resposta vamos falar do exercício, eu já vou juntar tudo numa coisa só. Tá. De quem é vegetariano tem maior risco de desenvolver anemia. O vegetariano ele tem uma deficiência de consumo de vitamina B12, que a gente falou do ferro, não falou da vitamina B12, porque a vitamina B12 realmente ela está mais presente nos alimentos de fonte animal, ovo, leite e carne, né? Existem alguns alimentos como algas e levedo de cerveja que têm uma quantidade menor de vitamina B12, mas tem. E alguns outros alimentos vegetais que sementes, frutas, eles não produzem vitamina B12 de maneira muito irrisória, mas na terra muitas vezes, principalmente no cultivo de humus, essas coisas conseguem absorver. Legal. Mas geralmente, por isso que eu falei, a gente falou no começo em relação aos pacientes, as pessoas vegetarianas, só tomar esse cuidado, porque existe um maior risco de desenvolver anemia por deficiência do ferro e também da vitamina B12. Então, são pessoas que têm que tomar mais cuidado, mas tirando isso, toca a vida normal, que não quer dizer que vai ser anêmico. Vegetariano, vegano, ovo-lacto, vegetariano, do jeito que quiser. Toca a vida normal e vai para o abraço. Faz o check-up, frequente o médico. Exatamente. E tanto as pessoas vegetarianas, veganas, anêmicas ou não anêmicas podem fazer exercícios? Sim, podem não, devem fazer exercício. Agora, pessoas que têm uma anemia, e aí a gente falando de anemia, como a gente falou no início do programa, que muitas vezes não é só anemia por motivo de carência nutricional, mas existem outros tipos de anemia. Então, quando a gente fala de anemia de fundo genético, então anemia falciforme, se a pessoa tiver em crise de falcização, ou seja, tiver com dor abdominal, tiver numa crise de anemia, a gente contraindica a prática de exercício. Tá bom. Talassemias maiores, que são talassemias sintomáticas, tomar um pouco de cuidado, e se tiverem em crise também, a gente contraindica. Pacientes que têm anemia de fundo por outros tipos de doença, uma anemia autoimune, por exemplo, também a gente tem tudo indicação para ser. Então a gente também às vezes muito contigo. E pacientes que têm uma anemia grave, né, uma anemia sintomática que a gente chama. Então, para você ter uma ideia, você sabe que eu trabalho muito no hospital e esses dias eu avaliei uma paciente com uma anemia, ela internou por conta da anemia de uma cirurgia de bariátrica. Ela teve que tomar várias bolsas de sangue para poder fazer várias bolsas de transfusão para poder voltar num nível normal a hemoglobina dela, para poder oxigenar as células. Então, se uma paciente dessa chegasse para mim e perguntasse, primeiro que eu já mandar para o hospital, mas mesmo se não mandasse, a prática de exercícios era indicada? Não, muito pelo contrário. Por quê? Extrema, né? Porque ela vai cansar demais, Carol. Porque se ela tiver pouca hemoglobina, se ela tiver uma anemia importante, ela não consegue levar oxigênio para as células. E aí, quando a gente faz exercício, a gente aumenta a frequência cardíaca, a gente aumenta o volume respiratório, a gente aumenta a necessidade do nosso corpo de absorver alguns nutrientes, a gente queima mais nutrientes. Se você já tem falta de nutrientes, você está queimando mais, você não consegue repor, ou até você tem uma perda grande, então tem que tomar um pouco de cuidado, tá? Então, é verdade, dá para fazer? Dá, mas cuidado. Casos e casos, né? Perguntinha do público, vamos lá. Vamos agora até o final com perguntinha do público. Joyce, obrigado, um beijo para você. A anemia pode agravar para alguma doença mais grave? A anemia ela pode levar, se você tiver já uma deficiência, como você já tem teoricamente, geralmente o pessoal pergunta, eu creio que seja uma anemia por deficiência nutricional de ferro ou de vitamina. Ela pode levar sim a doenças mais graves. Se for uma anemia megaloblástica, pode levar a deficiência a problemas musculares, e aí quando a gente fala de músculo, a gente fala de qualquer outra musculatura. Ela pode levar a uma fadiga, ela pode levar a dores abdominais, ela pode inclusive levar a quadros comatosos, deficiência de vitaminas do complexo B, pode levar a problemas neurológicos, por exemplo. Então, assim, pode levar a doenças mais graves? Pode. Sim, tem que cuidar. Sim. Próxima perguntinha na tela. Obrigada, Soraya, um beijo. E a ferritina alta, o que pode ser feito? Tem o inverso também, né? Sim, a ferritina, na verdade, ela é onde o ferro fica depositado. Tá. Então, primeira coisa, precisa entender o porquê dessa ferritina alta. Se é só um processo inflamatório, se ela realmente tem um acúmulo, se ela tem alguma doença por trás disso, e o que precisa ser feito é fazer esse diagnóstico, entender o motivo da ferritina estar alta. Se a ferritina está alta, não quer dizer que o ferro vai estar alto, o ferro pode estar normal, o ferro pode estar baixo, então não significa que ela esteja com anemia. Se a ferritina alta, ela tem que entender o motivo e entender através desse motivo se ela tem que fazer alguma alteração na alimentação ou se às vezes fazer algum uso de alguns medicamentos, fazer algumas, inclusive
Pacientes que têm ferritinas muito altas, existem tratamentos que a gente chama de sangria, que é inclusive fazer retirada de sangue do paciente para diminuir essa ferritina. Então, vá atrás do motivo da ferritina estar alta. Tem que investigar. Exatamente. Próxima perguntinha, olha lá, dá tempo, temos 2 minutinhos. Lúcia, obrigada, um beijo. A anemia tem relação com leucemia? Sim, a leucemia, na verdade, é um processo oncológico que é descoberto através de exames de sangue, né, também o paciente às vezes vai, que um dos quadros é uma alteração da hemoglobina do paciente, mas que tem alterações de leucócitos, tem alterações de linfócitos, que são células de defesa do organismo que acabam juntando tudo numa coisa só, que é feito o diagnóstico de leucemia. Então, a leucemia, ela é o quadro principal e a anemia ela pode ser um dos fatores, dos sinais, dos sintomas desse quadro de leucemia, até no pré, quando é descoberto, até no tratamento, através de quimioterapia, etc., que também pode levar a um quadro de anemia pior também. Mas se encontrar uma anemia, ela não vai se tornar uma leucemia, não? Não, no princípio não. Na verdade, o quadro de leucemia ele pode levar. Muitas vezes a gente detecta o quadro de leucemia por conta de uma anemia, uma alteração não só na anemia, no hemograma da hemoglobina, mas nos glóbulos vermelhos, nos glóbulos brancos, nas plaquetas. Entendi, em todas as células de defesa exatamente. mesmo. Que se apresentam aí aumentadas neste caso. Na verdade, às vezes diminuídas também. Às vezes também pode ser diminuídas? Sim. Interessante esse assunto. Temos 30 segundos, vou agradecer, doutor André, podemos falar disso numa próxima. Claro. Quem quiser manda aí no nosso Instagram mesmo. Carol, vamos falar de tal assunto. A gente adora sempre as sugestões de vocês. Para encontrar o trabalho dele, doutor André Weinert, nutrólogo, hoje com a gente, vai lá no Insta, @André Nutrólogo, tudo junto, @André Nutrólogo, você já encontra tudo. Para quem quiser me seguir também, @Carol_Minhoto. Um beijo, vejo vocês amanhã ao vivo ao meio-dia e mais tarde às 22h30, segundo horário de exibição do Você Bonita.